Olá, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Mais um culto de oração, eu na minha casa e você na sua, e eu te convido a reunir tua família, onde você estiver, você esteja se conectando também com Deus. Vamos orar nessa hora, invocando a presença dele em nossa casa. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Deus, pelas tuas maravilhas, muito obrigado pelos teus milagres, teus livramentos. Pai, essa semana que passou e essa agora tem sido semanas de que muitos irmãos se encontraram enfermos, onde nos pegamos orando pela vida de vários irmãos ao mesmo tempo que precisaram de nossas orações e tua intervenção. E Pai, é muito gostoso saber que diante de toda dificuldade, de tanta empecilho e momento de incerteza humana, a gente pode fechar os nossos olhos, nos conectar com o Senhor, entregar a Ti todas as nossas mágoas, nossas dores, nossas preocupações e descansar. Descansar no Teu milagre, descansar na Tua provisão, descansar, Deus, sabendo que o Senhor coordena todas as coisas e é o médico dos médicos, aquele que sara, que cura, que liberta. Então, Pai, em nome de Jesus, que nesse culto de oração o Senhor esteja aqui em minha casa, na casa do meu irmão também, para que nessa hora a gente possa louvar, engrandecer e adorar aquele que é Rei dos Reis, bendito Senhor dos Senhores, sobre tudo e sobre todos, aquele que está acima de tudo, aquele que coordena todas as coisas. Então, Pai, nessa hora, limpa os nossos corações, limpa, Deus, tudo aquilo que está em nós e que não te agrada, perdoa nossas dívidas, perdoa nossas ofensas, tudo que fizemos que não te agradou. Em nome de Jesus, Pai, que somente neste lugar reine a Tua glória aqui, que nada possa atrapalhar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa conexão contigo. Em nome de Jesus. Amém? Convido você a cantar louvores de adoração, a dizer que somos dependentes do Senhor e graças a Deus por isso, porque estamos na mão certa. Amém? Preciso de Ti. Do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu. Misericórdia sem fim, como o Pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, por cuidar de nós. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti.
escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim, contigo até o fim. Distante do Senhor não podemos viver, meu Pai, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Precisamos de ti, meu Pai, sabemos disso e ficamos muito contentes, Deus, quando a gente entrega os nossos problemas em Tuas presenças, porque sabemos que o Deus da provisão toma as rédeas e coordena todas as coisas e prepara o melhor para nós. São nessas horas que a gente experimenta o Teu milagre, são nessas horas que a gente experimenta, Deus, as Tuas bênçãos, que a gente vê, ó Pai, as maravilhas que é poder servir o Deus verdadeiro. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Aquele que experimenta do Senhor não abandona jamais. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória, o Senhor nos sustenta, eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos
maravilhoso, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te entregamos nossas vidas, te entregamos, Pai, os nossos bens, te entregamos nossos planos, os nossos sonhos. Tudo é teu, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. A graça e paz, meu irmão e minha irmã. É um privilégio, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus com você num culto através da palavra. E nesse culto, eu gostaria de compartilhar uma importante mensagem que se encontra num trecho da palavra de Deus. E eu gostaria de dar um tema para essa mensagem. O tema é o seguinte: quem sabe não foi para um momento como este que Deus te colocou no lugar que você se encontra. Para basear essa mensagem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim: Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido, e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther, e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. E que sentença é essa? Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Meu irmão e minha irmã, eu queria compartilhar com você o seguinte: durante toda a narrativa bíblica, sempre existiram inimigos, seja na pessoa de um ser humano ou de nações, que sempre tentaram destruir o povo de Deus. Sempre. O povo de Deus sempre foi perseguido na história bíblica. A gente pode falar disso na época de Moisés,
quando ele ainda era um bebê, como os egípcios, eles escravizaram e massacraram os judeus na época do deserto, na época da Terra Prometida, nas mãos dos filisteus e de todos os povos da circunvizinhança. E nesse período, eu preciso te situar para poder trazer a mensagem. Nós acabamos de ler um pequeno trecho do livro de Esther, na qual eu até recomendo a leitura para você, meu querido e minha querida. É um livro de 10 capítulos, de fácil leitura, é um livro histórico e vai ocupar aí no máximo meia hora sua. Vale a pena fazer a leitura. Esse livro ele tem umas características bem peculiares que têm que ser consideradas. Primeiro, ele é um livro que relata a história do povo de Deus fora de sua terra, ou seja, na época que Israel estava deportado. Nós sabemos muito bem que Deus utilizou como instrumento de justiça e juízo o imperador Nabucodonosor, que era imperador da Babilônia, e tirou o povo de Deus da terra prometida e o levou para a capital Babilônia e arredores. Só que nessa época de Esther, o império que governava o mundo já não era mais o Império Babilônico, era o Império Persa, que tinha vencido a guerra contra o Império Babilônico. E nesse período, o povo de Deus se encontrava perdido como se não houvesse pastor, ou seja, eles estavam dispersos. Por isso que fala que na época da diáspora, na época da deportação, eles estavam longe, em cidades, não existia um governo centralizado de um país, como o Brasil, por exemplo, que tem seu território físico e um governo centralizado. Não, eles estavam dispersos entre as nações. E nesse período houve um episódio que começa a relatar o livro de Esther. Na época desse império, na época de Esther, o rei que governava era Xerxes. E ele já possuía uma rainha. O nome dela era Vaste. E aconteceu uma briga. Na verdade, não foi nem uma briga. Aconteceu uma desavença, na qual ele estava dando um banquete para todos os seus oficiais e para o povo da cidade. E ele convidou Vaste, ele deu uma ordem para ela comparecer, para ele mostrar como ela era bela, como ela era formosa e como ele tinha a graça de tê-la. E ela não quis comparecer. A Bíblia diz que ele estava alegre, ele já estava alcoolizado. E por causa dessa desobediência dela, ele, através dos conselheiros que possuía, destitui Vaste como rainha. E é aqui que eu vou começar a centralizar a mensagem. Meu irmão e minha irmã, o texto que nós acabamos de ler e a mensagem que eu quero trazer é: quem sabe, se não foi por esse momento que Deus nos colocou no lugar onde nós estamos. O que eu quero trazer com essa mensagem? Em primeiro lugar, eu vou trazer alguns tópicos e eu vou trabalhar esses tópicos. O primeiro, meu irmão e minha irmã, é que todas as suas características e qualidades, elas coincidem diretamente com o propósito que Deus te chamou. Eu acabei de falar que a rainha Vaste ela foi destituída como rainha e o cargo de rainha ficou vago. E o que acontece no Império Persa quando existe esse cargo vago da rainha? Os oficiais do rei, através dos conselheiros e da própria ordenança do rei, vão vasculhar todo o Império Persa atrás de donzelas belas e virgens que pudessem ser rainha, ocupar o lugar de Vaste. E no meio dessa eleição para virgens, para mulheres que pudessem ocupar o cargo da rainha Vaste que estava vago, uma dessas mulheres escolhidas é a Esther. Ela é escolhida como uma das futuras candidatas, uma candidata. E ela vai para o palácio e elas passam por um período de cuidado, um período de treinamento para que pudesse comparecer ao rei. Porque todas elas, pelo menos uma vez, compareceriam ao rei. Se o rei gostasse, ele poderia chamar novamente essa candidata. E no final desse período, no final desse tempo, o rei diria quem seria eleita para ocupar o lugar de Vaste. Em primeiro lugar, eu acabei de falar que todas as características e qualidades que nós possuímos convergem diretamente para o nosso chamado feito por Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 e 2, durante a transcrição de quem é Esther e de quem é Mardoqueu, que Esther era uma menina bonita e Esther sabia como entrar e sabia como sair dos ambientes. Então, uma das características de Esther a garantiam entrar no palácio, porque para ser rainha tinha que ter uma beleza, então ela já possuía essa característica, e Esther ia além. Ela sabia muito bem como entrar e sair do ambiente. E foi por essa característica que o oficial que cuidava dessas candidatas se agradou de Esther, dando uma atenção especial para ela.
Então, as características e a qualidade de Esther incidiram diretamente nessa eleição. E a Bíblia vai dizer, meu querido, e aí isso não se compete só com Esther, mas com todos os escolhidos de Deus, que além das qualidades e características do eleito de Deus, existe uma que sobrepõe todas, e o nome dela é graça. E durante a pregação eu vou mostrar para você que algumas vezes Deus concedeu graça a Esther. Eu gosto sempre de lembrar dessa palavra, que graça é um favor que Deus concede quando nós não merecemos. Um desses favores Esther recebeu desse oficial. Ela recebeu uma atenção diferenciada e um cuidado diferenciado pela forma que ela se comportava. Ela não merecia aquilo, mas ela recebeu. Então, no final desse período, Esther ela passa pelo concurso, ela passa pelo período de avaliação e ela é eleita como a rainha que vai substituir o lugar de Vasti, a mulher que seria a número 1 do Império Persa. E Deus coloca a menina, que era uma menina de origem humilde, uma menina que a Bíblia diz que ela não tinha pai nem mãe, e quem se tornou o pai dela foi o seu primo mais velho, que era Mardoqueu, ou seja, uma menina órfã. Deus pega uma órfã e Deus põe essa menina que é órfã, estrangeira, deportada, no lugar mais importante que uma mulher, na época do Império Persa, poderia ocupar. E que lugar é esse? O lugar de rainha. Deus põe Esther como rainha do maior império da época. E ali ela começa a ocupar uma posição de destaque. No entanto, nesse mesmo período, existia um príncipe que tinha muita consideração do rei. O rei gostava demais dele. Na verdade, a Bíblia vai dizer que que Amã, que era o nome desse príncipe, ele tinha uma entrada e saída que nenhum outro oficial ou príncipe possuía diante desse rei. E esse Amã, ele não gostava do povo judeu. E por qual motivo ele não gostava do povo judeu? Por causa de Mardoqueu. Ele tinha uma dificuldade com o povo judeu por causa de Mardoqueu. E qual era a dificuldade dele com Mardoqueu? É que todo mundo se curvava e prestava homenagem para ele, menos Mardoqueu. Quando ele entrava e saía do ambiente que Mardoqueu se encontrava, Mardoqueu não ajoelhava nem reverenciava ele. Isso fez com que ele cultivasse um ódio no coração tão grande, que ele determinou no coração não somente matar Mardoqueu, mas exterminar todo o povo judeu. E ele vai colocar um plano em ação. Ele vai colocar um plano no seu coração para poder efetuar. E que plano era esse? Destruir o povo judeu em todo o domínio do Império Persa. E ele vai começar a arquitetar esse plano para concretizá-lo. E a Bíblia vai dizer que ele começa a prosperar nesse período com esse plano para poder executá-lo. Ele consegue ordens do rei para poder matar o povo, ele consegue o dinheiro necessário para poder colocar esse plano em ação. E é nesse período que Mardoqueu toma conhecimento. Mardoqueu, que era o primo mais velho de Esther, e que era como um pai para ela, toma conhecimento desse plano, e ele vai dizer para Esther o que está acontecendo para Esther intervir. É nesse período de sentimento de destruição que ele vai pedir, implorar para Esther fazer alguma coisa. E aí foi onde nós acabamos de ler, Esther capítulo 4, que ele procura uma das conselheiras, uma das mulheres que cuidavam de Esther para poder dizer tudo sobre, das mulheres e dos homens, né, que cuidavam de Esther, que o plano que Amã estava criando. E quando chega no ouvido de Esther, ela se sente como de mãos atadas quando ela ouve sobre isso. Por quê? Porque existia uma lei no Império Persa que ninguém poderia entrar no recinto do rei se não lhe fosse convidado, ou seja, ninguém poderia entrar na sala onde estava o trono do rei, com o rei na sala, se não fosse convidado. Se entrasse, era para morrer. A lei era essa. Entrou sem ser convidado, é digno de morte, a não ser que o rei estendesse o cetro. Ou seja, a pena era, entrou, morreu. Mas se o rei concedesse graça, viveria. Lembra que eu falei que um escolhido ele sempre recebe graça de Deus, sempre recebe graça divina, ele sempre recebe algo do qual ele não merece? E aí ela vai dizer, olha, existe uma lei no Império Persa e essa lei ela impede que qualquer pessoa entre na sala do rei viva, a não ser que essa pessoa receba a graça do rei para poder viver. E aí Mardoqueu vai mandar uma resposta de volta para Esther e vai dizer, olha só, não pense que se você na posição que está como rainha não intervir a favor do povo de Deus, o povo de Deus ficará desamparado. E meu querido, é aqui que eu queria chamar a sua atenção, a minha atenção para esse momento da palavra de Deus. O povo de Deus, ele não está à mercê de um escolhido. O povo de Deus, ele não está na mão de um grupo.
O povo de Deus não está na mão de um eleito ou de uma eleita. O povo de Deus, para poder sobreviver, para poder ser protegido, para poder ter provisão, para poder ter um direcionamento, ele não precisa de um homem. O povo de Deus ele foi comprado pelo bom preço. Foi comprado pelo sangue de Cristo. E é isso que Mardoqueu, nessa hora, está dizendo. Olha só, não pense que se você se calar, não virá livramento. O livramento ele vai acontecer com você fazendo alguma coisa ou com você fazendo nada. Ele virá. Só que tem uma diferença. Se você se calar e o livramento não vier por você, você vai morrer. O povo de Deus vai viver. Mas uma coisa é certa. Alguém ou alguma coisa vai acontecer para poder nos livrar da morte. E aí, uma segunda característica de um eleito. Um eleito, ele sempre tem conselheiros. E eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão e minha irmã. Você tem caminhado sozinho? Nessa jornada de fé que você se encontra, que eu me encontro, caminhar sozinho é precipício para a morte. Nenhum eleito, nenhum homem da Bíblia Sagrada, nenhuma mulher da Bíblia Sagrada que conseguiu desempenhar o seu papel, ele desempenhou o seu papel sozinho. Já dizia Salomão, na multidão de conselhos, há sabedoria. Nós necessitamos de conselho de pessoas que estão de fora da situação que nós estamos vivendo. Mardoqueu, no mesmo momento que recebe a resposta da rainha Esther, dizendo, olha só, existe uma lei que me impossibilita de entrar na presença do rei sem que eu viva, porque ela diz assim, ela justifica, eu não posso entrar na sala do rei sem ser convidado, porque se isso acontecer eu vou morrer, a não ser que ele estenda o cetro. E já são mais de 30 dias, fazem mais de 30 dias que ele não me convida, ou seja, já tem mais de 30 dias que o rei não me vê. Nitidamente ele não está me procurando. Quem me garante que eu vou entrar na sala do rei e eu vou viver? E Mardoqueu fala, minha filha, você não está entendendo. Se você não intervir, Deus vai mandar o livramento. O livramento ele virá. Mas, nesse momento, esse livramento pode vir por suas mãos. Então, na multidão de conselhos, a sabedoria, meu irmão e minha irmã, você que é um eleito de Deus, você que é uma eleita do Senhor Jesus, não pode caminhar sozinho. O medo, na hora, bloqueou Esther. Se não houvesse um conselho, quem garantiria que ela tomava uma decisão? Mas por causa do conselho de alguém que a amava, ela deu continuidade ao projeto. Então, meu querido, não caminhe sozinho. Minha querida, não se isole. Não tem como prosperar. Não tem como executar o plano e o chamado de Deus caminhando sozinho. Cerque-se de conselhos. Um homem e uma mulher sábia sempre tem conselheiros. Sempre tem com quem se aconselhar. E Esther fez isso, ela se aconselhou. E por esse motivo, ela se põe diante de Deus em jejum. Não só ela, mas como toda a nação de Israel. Por causa de uma frase de Mardoqueu. Olha a frase que Mardoqueu diz para Esther. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E aqui eu quero entrar, irmãos, em nossa vida. Quem sabe se não foi para um momento como esse que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos passando por um problema, um período de turbulência econômica, um período de recessão econômica, de alta taxa de desemprego. Nós estamos no estopim político. A gente percebe que na nossa nação dificilmente alguém consegue conversar sobre política sem haver morosidade, sem haver dissensão, sem haver brigas. Nós estamos num momento muito delicado. No Brasil, nós estamos num momento muito delicado no Espírito Santo e nós estamos também num momento muito delicado na situação da igreja por causa do Covid. Nós percebemos que esse distanciamento ele acaba atrapalhando nosso relacionamento. E a grande frase que eu quero dizer nesse culto é o seguinte: quem sabe não foi para um momento como esse que nós estamos vivendo hoje, novembro de 2020, que Deus nos colocou onde exatamente nós estamos? Quem sabe? Não foi por isso que Deus nos colocou onde nós estamos nesse exato momento? Para que nós executássemos o seu projeto, o seu plano? Deus, nesse culto, meu querido,
Deus nesse culto, minha querida, quer dizer para mim e para você nessa noite: onde eu te coloquei é para que você execute o seu papel, você execute a sua missão em favor do meu povo. Nós não estamos onde nós estamos, nós não chegamos nesse exato ponto simplesmente para benefício próprio, mas com o único intuito: abençoar, proteger, prover e direcionar o povo de Deus. Porque se nós não fizermos, não se enganem. Eu não posso me enganar, você não pode se enganar. Socorro e livramento virão de outra parte. O povo de Deus não pode perecer, porque o povo de Deus pertence a Deus. Se eu não fizer nada, Deus vai levantar alguém para fazer. Se você não fizer nada, Deus vai colocar alguém para poder fazer. Mas o povo de Deus não fica desamparado. O povo de Deus não perece. Nessa noite, meu querido, Deus te levantou e te colocou no exato lugar onde você se encontra para você abençoar, proteger, prover e direcionar o seu povo. Não tenha medo, porque o medo ele vem. Esther sentiu medo. Ela colocou no seu coração: mas quem me garante que eu vou entrar na sala do rei e eu vou viver? E depois desses 3 dias de jejum, depois que ela, as suas criadas e toda a nação judia jejuou, ela entrou na presença do rei. E a primeira coisa que o rei fez foi o quê? Estendeu o cetro, concedendo-lhe graça. Ela entrou numa zona na qual ela era digna de morte, porque ela não foi convidada. Mas Deus concedeu graça através do rei para a vida de Esther. A graça sempre acompanha os escolhidos. E eu estou pregando para você nessa noite de culto, e eu tenho certeza que Deus está te fazendo lembrar de muitos momentos que Ele lhe concedeu graça, na qual você não merecia favor, no qual você chegou à certeza absoluta: mas eu era o único que não merecia. Aonde eu cheguei, tinham muitas pessoas melhores do que eu. Tinham muitas pessoas mais preparadas, mais gabaritadas, que poderiam estar aqui porque são melhores do que eu, mas Deus me colocou aqui. Exatamente. Deus te colocou nesse lugar de graça, nesse lugar de misericórdia, para a proteção do seu povo. Então, permita que Deus use a sua vida para abençoar o povo de Deus. Porque, se nós não fizermos, Deus vai levantar alguém para fazer. Esther, ela entra no palácio do rei, ela entra na sala do rei, o rei estende o cetro, ela cria um plano. O plano era convidar o rei para um banquete junto com esse príncipe que queria a morte do povo judeu. O rei fica encabulado, o príncipe infla o seu ego, falando: como é que a rainha convidou só o rei e a mim? Olha o prestígio que eu tenho para o banquete. No último dia do banquete, ela revela o plano desse ímpio, que era a destruição do povo de Deus. O rei executa esse ímpio na própria forca que esse ímpio tinha preparado para o seu tio. Deus levanta o tio dela como um dos grandes homens do Império Persa e ela continua como rainha. Eu estou resumindo muito a história da mensagem, irmãos, e resumindo até mesmo a leitura do livro, que eu te convidei a fazer a leitura. Você pode fazer a leitura, que é impossível você não se emocionar lendo esse livro, porque nós vemos literalmente o cuidado e a graça de Deus nesse livro. Para dizer o seguinte nessa noite: nessa terça-feira de culto, aonde você está nesse momento, foi Deus quem te colocou para que você pudesse exercer a autoridade que Ele te deu em favor do povo de Deus, em favor de um irmão, em favor de uma irmã. No tempo que nós estamos vivendo, de crise, foi onde Deus me colocou e te colocou para nós exercermos graça. E se nós não exercermos, Deus vai levantar alguém para exercer, porque o povo de Deus é de Deus. No entanto, Deus me dá o privilégio e Deus te dá o privilégio de sermos usados, sermos nós o canal para poder abençoar. Mas se nós não quisermos ser o canal, Deus vai levantar outro canal. Graças a Deus por isso. Porque, mais uma vez, o povo de Deus não depende de um homem ou de uma mulher para sua sobrevivência. O povo de Deus depende única e exclusivamente de Deus. Mas Deus sempre concede a graça de nós participarmos desse milagre, participarmos dessa promessa. Nessa noite, conceda esse privilégio a você de viver a graça de Deus e no lugar onde você está, exercer o chamado de Deus, exercer o dom que Deus te deu, as características que Deus te deu para poder abençoar o seu povo. Queria orar com você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse culto.
Deus, obrigado por essa palavra. Meu Pai, assim como Esther, meu Pai, nós temos certeza absoluta que o lugar que nós chegamos foi o Senhor que nos colocou, não foi nossas características, não foram nossas qualidades, foi o Senhor que nos colocou. E nós sabemos também, Senhor, que junto com esse lugar de graça, esse lugar também nos traz responsabilidade. E eu quero te pedir, meu Pai, nos ajude, meu Pai amado, a exercer nossa responsabilidade de abençoar o seu povo. Meu Deus, no nome de Jesus, tira o nosso medo, tira de nós, meu Pai amado, toda a confusão. Nos ajude a exercer, meu Pai amado, a graça de provisão, proteção e direcionamento do seu povo. E nós te agradecemos, porque o teu povo não depende de homens para sobreviver. O teu povo não precisa de homens para provisão, proteção e direcionamento. O teu povo depende somente do Senhor. Mas o Senhor concede a graça para homens e mulheres em colocá-los em situações de abençoar o seu povo. Então, usa-nos, Deus, para abençoar o teu povo. Usa-nos para servir como escape para o teu povo. Usa-nos para conforto do seu povo. Muito obrigado. Meu querido, que Deus te abençoe. Leia o livro de Esther. Vale muito a pena você, escolhido, eleito e eleita do Senhor. Leia o livro de Esther que você vai ver o que é a graça de Deus. Que Deus abençoe você. Fique na paz.